Salmos de número 127, versículo de número 4. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. O Salmo 127, ele vai tratar de três áreas que causam muito desconforto, inquietação e preocupação quando se trata de famílias. Então ele trata da casa, da cidade e da família. E os últimos versículos, ele trata em específico da família, no que diz respeito a filhos. E o interessante é que o autor faz a comparação de filhos como flechas, não como arco, mas como flecha. E quando eu olho para a figura do arco, eu preciso entender, aprender que para a flecha, ao atingir o alvo, não basta eu ter um alvo, mas eu preciso colocar tensão suficiente nesse arco, para que quando eu chegar o momento de eu soltar essa flecha, ela atinja o alvo que eu tanto almejei. O que eu aprendo com isso? Que nossos filhos eles precisam ser tensionados ao longo da vida, intencionalmente, para que eles atinjam o alvo que eles são propostos. A primeira tensão que eu sugiro você colocar no seu filho é o que diz lá, Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar e até quando for velho não se desviará dele. Essa presença paterna, essa presença materna. Pais precisam ser amigos dos seus filhos. E isso é uma das maiores dificuldades. Escutando uma certa palestra essa semana, alguém disse assim: dê atenção ao adolescente, ao jovem, e ele vai lhe dar o coração. Brinque com uma criança e você vai ter o coração dela nas suas mãos. Ou seja, pais precisam voltar a brincar com seus filhos quando crianças e dar atenção aos seus adolescentes e jovens quando eles entrarem nessa fase. Essa é a maneira de se conectar ao coração do filho, de forma que gere confiança e consiga caminhar junto. Uma segunda tensão muito necessária que os pais precisam aprender é o que diz o Salmo 78, versículo 3 e 4, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a nossos filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Pais precisam ser íntimos de Deus. Filhos precisam de pais íntimos de Deus. Nossos filhos precisam ver a nossa vida devocional com Deus, a nossa vida de intimidade com a palavra, a nossa vida de intimidade na oração. Nossos filhos precisam olhar para nós e ver alguém que é tão íntimo de Deus que quando esse pai ou essa mãe dobra os seus joelhos, Deus atende às suas orações. Essa tensão ela é de suma importância, porque enquanto os nossos filhos estiverem próximos a nós, eles irão experimentar das nossas experiências com Deus. Mas vai chegar o tempo na vida deles em que eles irão experimentar das suas próprias experiências com Deus através da oração, através da leitura da palavra, enfim, através de uma vida mais próxima de Deus. Em terceiro, filhos precisam de limites. O interessante é que nós adotamos metodologias formadas por homens, mas nós não nos voltamos à metodologia criada pelo próprio Criador. Olha que interessante. Provérbios 22:15. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Provérbios 23:13. Não deixe a criança sem disciplina, por quê? Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Ou seja, a Bíblia ensina constantemente corrigir a criança, ensinar limites. A Bíblia chega a dizer assim, fustigue com vara, veja que não é espancar. Mas a Bíblia diz, olha, tem uma tolice ligada ao coração da criança que você precisa fustigar com vara. Ela só é retirada da criança com açoite. Aí você diz, mas alguém, fulano de tal, filho de fulano de tal, nunca apanhou na vida. Ok, mas nós legislamos não pela exceção, mas sim pela regra. E a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E o que mais me chama a atenção é onde nós temos falhado. Nós temos visto pais perdendo seus filhos ainda quando jovens, ainda quando crianças. Filhos criados sem limites, nós passamos a ideia para eles que o mundo gira ao redor deles e em torno deles. Quando seu filho, por exemplo, chora e você satisfaz os desejos deles, enquanto ele chora, você está dizendo para ele, todas as vezes que você chorar, o seu desejo vai ser atendido. E preste atenção, quando ele chegar no mercado de trabalho, não vai adiantar ele chorar, porque o desejo dele não vai ser atendido, porque lá ele vai ter um patrão que vai exigir dele certas competências, que vai exigir dele certas características e qualidades. Ou seja, ele vai ter que aprender a lidar com o limite. Ou então, ou nós ensinamos nossos filhos hoje
ou amanhã ou depois, quando, por exemplo, ele tiver problemas no casamento. Ele vai chorar com a esposa e vai voltar para a casa do pai e da mãe, chorando seus problemas, quando ele devia entender que tem limites que não se podem ser ultrapassados. E agora ele tem uma nova família para constituir, cuidar e ser responsável. Ou seja, não disciplinar os nossos filhos hoje é gerar problemas gravíssimos na nossa própria família e na futura família dos nossos filhos. Querido, filhos são o reflexo dos pais. Agora, todo espelho precisa de luz. Interessante que você pode entrar no seu quarto com a luz apagada. Se você chegar em frente ao espelho, o espelho não vai refletir quem você é. Mas quando você acende a luz, aí sim, há o reflexo da sua imagem. Onde eu quero chegar? O alvo principal de todo pai deveria ser conduzir seus filhos a Cristo. O alvo principal de todo pai deveria não ser uma faculdade, mas que seus filhos crescessem em temor e tremor diante de Deus. E é onde nós mais temos falhado. Porque por mais que nós nos programamos, por mais que nós sonhamos, o controle nunca saiu das mãos de Deus. Por isso, hoje se eu pudesse te dar um conselho, eu diria, traga a luz de Cristo para sua família. Volte para a luz das Escrituras. Eduque, crie seus filhos à luz da palavra de Deus. E aí sim, seus filhos serão reflexo, não só da sua imagem, mas reflexo da glória de Deus. Pois pais que se debruçam sobre a palavra, que têm intimidade com Deus, refletem a glória de Deus, refletem os princípios deixados por Cristo. E seus filhos, consequentemente, refletirão esses princípios. Que Deus nos ajude e nos capacite. Toca no manto, me acompanha. Você vai aprender coisa boa.